Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, boa noite. Boa noite. Então E aí, cá doutor? estamos. Tudo bem? Beleza? Estamos aqui, prontos para Tranquilo? nossa tranquilo, prontos para nossa live dominical, não é isso? Isso aí. O pessoal tá achando que domingo a gente descansa o dia todo. Domingo é meio Coisa período. nenhuma. Meio período, né? Veja você. Que dureza, hein? Que dureza. Meio Brabo. período. Mas não tem problema. Quase não aconteceu nada nesse final de semana. Daniel, eu tive que selecionar o que ia entrar na pauta e o que não ia, cara. Eu Porque, também. porra, Muita cara, tá coisa. enorme a pauta. A pauta é gigantesca. Mesmo no final de semana, né? Que é uma coisa louca, né? Final de semana deveria ter a tranquilidade, Pois tranquilidade, é. mas não. Não é o Ju, caso. Ju Damiro tá perguntando, mesmo domingo, dia das mães, dia das mães. Isso aí. Meu dormindo, aqui é trabalho, Judamir. Aí, chegaram selos aqui, Tanguy. Selos Muito chegando. obrigado. Mariana Schettini, muito obrigado. Muito Valeu. obrigado. Gente, lembrando, selos estão à venda. Como é que é o número hoje, Daniel? Hoje é 269, Bate-papo, bate. 269. E eu vou escrever bate-papo por Ah. extenso. Não vou fazer igual o Daniel Souza, não, que bota BP. Você imagina, ficar fazendo Pô, cara, propaganda para British Petroleum assim? Tá doido? vai saber. 269? De repente pode ser uma propaganda subliminar na qual eu estou embolsando uma grana. Você não sabe. Não sei, é verdade. Não tem como saber. Selos. Selos ou selos Aviana, Daniel? Selos a selos, né, cara? Eu acho que é uma característica, um diferencial desse honroso podcast. Selos a selos. Olha aí que beleza. Isso. Ó, o Ian comprou selo também, Renan comprou selo, muito obrigado. Obrigado, Merilisa gente. Dutra comprou selo também, muito obrigado. Muito obrigado, Mariana obrigado. Schettini também. Acho que hoje, pessoal, o Daniel, o pessoal tá com a generosidade aflorada pelo Dia das Mães, Ah, sabe? certamente, certamente, É certamente é isso. isso. É isso. Sim, Daniel viralizou loucamente aí, falando, denunciando, né, Daniel, a realidade desse país. É Ficamos todos isso, gente. orgulhosos. É isso aí. Fiquei um pouco preocupado, fiquei um pouco preocupado. Nunca se sabe, né, o que isso pode gerar, mas não falei nada que eu verdadeiramente não pense. Pois é. Kaique Góes comprou selo também. Obrigado, Kaique. Obrigado. Óculos, sim, óculos. Porque amanhã eu vou no oftalmologista. E aí não pode Ah, ficar de lente 3 dias antes. 3 dias sem lente. tem isso, é, Tanguy? Tem essa regra Tem, aí, é? tem isso. Não é regra, no caso é ciência, né, Daniel? Ó, Giorgio Ciência. Luigi Rossi comprou selo. Pô, Giorgio Muito Luigi obrigado. Rossi parece nome de piloto de moto velocidade. Não é, cara? Marisa Dani também Gader comprou. comprou selo. Marisa Marisa Prado, Cris também. Fontanha. Muito obrigado, gente. O pessoal comprando selos para apoiar o Petit Jornal. É isso. Espera só mais um pouquinho, gente, que a galera tá entrando aí. Puxa um assunto aí, gente. Puxa um assunto. Faz uma pergunta constrangedora para Daniel Souza, que hoje ele Que vai isso, responder gente? qualquer coisa. Qualquer coisa. Daniel vai Por responder que para qualquer mim, coisa hoje. gente? Por que para Porque eu mim, sou, gente? porque eu sou o que estou sugerindo. Olha isso. Estão perguntando Olha se você é aí. negacionista. Você é negacionista, Daniel? Não, Você não gente. acredita na ciência da oftalmologia? Não, gente, imagina. Eu apenas disse que perguntei se era uma regra. E aí o Tanguy, claro, isso não é regra, é uma ciência. Mas a ciência define regras Ciência. também, Tanguy. Ah, A entendi. ciência define Entendi. regras. Regras a serem En- seguidas, protocolos e tal, entendeu? Ó, tá dizendo que é 24 horas sem hora. Não faz a menor diferença, que amanhã eu teria que estar sem hora de qualquer maneira. Olha aí. Olha aí. Deixa eu É, o ver Tanguy do ficou Canadá. puxando meu tapete, gente. O pessoal já percebeu isso aí, gente. Já percebeu. Já não há mais como esconder. Não, mas como esconder. O pessoal tá perguntando se você tá tomando chá, Daniel. Você tá tomando chá tranquilamente? Tá Não, preocupado? rapaz, chá é sempre uma Cortou. coisa perigosa. Chá é uma coisa perigosa, a não ser que eu mesmo me prepare desde plantar a erva do chá até o momento que a água é utilizada justamente para ferver o chá. Mas você é alérgico à polônia, Daniel? Faz mal? E polônio faz mal, cara. Polônio É. realmente não convém, né? Não É. convém Dá uma tomar um chazinho de queimaçãozinha, né? polônio. Pode dar ruim. Pode dar ruim tomar um chazinho de polônio. Olha aí. Entendi. Daniel, vamos chegar
340, 240 pessoas daqui a pouquinho. Vamos começar, cara? Vamos nessa, vamos nessa, vamos aí, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Rapaz, estão dizendo que seu apelido aqui, sua amiga, hein? Você sabe que tem amizade que é perigosa, né? Judamiro tá dizendo Cara, que seu apelido agora é TT, cara. É isso mesmo? não sei, rapaz. Isso aí tem que pedir para ela explicar do que se trata isso. Olha aí. É Trend Topics, eu imagino. Trending Topics, ok. Trending É Topics. isso. Coisa Beleza. boa. Vamos lá, Daniel. Vou começar aqui, cara. Vamos começar, peraí. Opa, vamos lá. Foi. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse encontro da dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, vírgula, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos desses últimos dias, né, Tanguy? Esse é o primeiro bate-papo da semana. Esse é o episódio número 269 do bate-papo do Petit Jornal. Estamos gravando numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 8 minutos do domingo, 8 de maio, né, Tanguy? O dia da vitória, o V-Day, né, da vitória dos aliados do continente europeu. E amanhã temos aí expectativas, hein, Tanguy? Um dia de expectativas, dia 9 de maio. Vai saber aí o que vai acontecer no dia 9 de maio. Mas antes de entrar nesse aspecto das nossas projeções para o dia de amanhã, vamos repercutir acontecimentos da sexta, do sábado e hoje, domingo. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Vamos lá. A gente está gravando, como você falou, né, Daniel, no dia 8 de maio. Portanto, hoje é domingo, Dia das Mães. Fica aqui o nosso parabéns para todas as mães, né, que acompanham o Petit Jornal. E hoje a gente vai falar, Daniel, como você colocou, a gente vai falar sobre 3 dias de guerra, né? Então, a gente vai falar sobre o 70º, 71º e 72º dias de guerra, além de outros assuntos, né? A gente tem pautas aqui que vão para além do conflito. Só que, Daniel, eu acho que vale a pena a gente voltar para aquilo que a gente fazia ainda na época do plantão, que é começar com o cenário militar, né? A gente teve, de fato, alguns desdobramentos militares importantes ao longo dos últimos dias, e principalmente sobre assuntos sobre os quais a gente vem falando, né? A gente vem repercutindo ao longo das últimas semanas. Um deles, Daniel, é o fato de que a Rússia está passando por maus bocados perto da cidade de Kharkiv. Kharkiv é a segunda maior cidade ucraniana, né? A gente já falou bastante sobre ela. A Rússia nunca tomou a cidade de Kharkiv, mas tinha sempre tropas muito próximas à cidade. E ao longo dos últimos dias a gente vem tendo, de fato, um recuo das tropas russas para mais longe de Kharkiv. Aparentemente isso não se dá por um recuo tático, até porque Kharkiv, Daniel, fica numa posição muito estratégica para qualquer estratégia que a Rússia queira fazer no leste da Ucrânia. Então, assim, a partir do momento que a Rússia diz que vai focar as suas atenções no leste da Ucrânia, sair de perto de Kiev faz sentido, mas sair de perto de Kharkiv não. Né? Então, parece realmente que a Ucrânia vem conseguindo avanços, né, diante das forças russas, e chama atenção, né, que no meio desse recuo, a Rússia vem explodindo pontes. E aí, Daniel, quando você explode ponte, é porque naturalmente você não quer que as forças que estão te tirando dali consigam Corram te atrás de perseguir. você, né? É, Claro. mas também dá a entender que você também não está pretendendo voltar tão cedo. Né? Então, isso vem sendo colocado pela Ucrânia como uma vitória. Assim, o fato de eles estarem explodindo pontes, pô, que merda, estão explodindo pontes, é ruim, claro que é, mas por outro lado, também é uma demonstração de que talvez a Rússia não tenha planos, ao menos no curto prazo, de voltar para Kharkiv, né, de voltar a cruzar, portanto, aquelas regiões. E aí, nesse momento, Daniel, a gente vem tendo combates muito aguerridos, muito severos, né, muito violentos, perto da cidade de Severodonetsk, que aí não precisa nem explicar em que oblast que fica, né? Fica exatamente em Donetsk, né? Então uma tentativa, uma batalha empedernida pela cidade. Tá? Então é mais ou menos esse cenário que a gente vem encontrando no país nesse momento. Para além disso, Daniel, a Ucrânia informou que todos os civis foram finalmente evacuados de Azovstal, né? Que é aquela indústria siderúrgica que fica ali em Mariupol, então ali no Mar de Azov. A discussão que a gente tinha ao longo das últimas semanas, de uma negociação intensa, que era exatamente para ver se pelo menos os civis poderiam ser evacuados. Então, segundo a Ucrânia, todos os civis foram evacuados. Então, há, nesse momento, apenas militares nas instalações de Azovstal. Já falamos sobre isso aqui várias vezes, né? Militares ucranianos estão lá dentro, principalmente ligados ao batalhão Azov. E aí a Rússia não tem a menor intenção,
aparentemente, fazer qualquer tipo de concessão para essa galera sair de lá e tal, mas, de qualquer maneira, os civis saíram e agora a negociação ela vai girar em torno da tentativa de tirar de lá dentro militares feridos e médicos, né? Médicos que, até para ter uma troca dos médicos, já que você tem médicos que estão lá dentro há bastante tempo, Daniel. E uma última notícia, essa talvez seja a mais triste do dia. A Ucrânia disse que uma escola foi bombardeada na cidade de Bilohorivka, porra, brabo, hein? Bilohorivka, que era uma escola, Daniel, onde você tinha muitos civis se abrigando, né? Naturalmente, num cenário de guerra, você acaba criando, né, abrigos em determinados lugares, até para facilitar a parte logística, né, de alimentação, saber se está todo mundo ali e tal. Então, aparentemente, a gente teve um ataque, né? Essa é uma escola, uma cidade, na verdade, fica bem perto da linha de batalha, no leste do país. Conta-se aí nas dúzias, né, dezenas de pessoas feridas. A contagem dos mortos ainda não está concluída, mas aparentemente, Daniel, vai ser um número bastante feio. Tá? Então, esse é um lado sempre preocupante de qualquer conflito. Né? Um ataque contra uma escola, só para deixar claro, não era uma escola que estava sendo usada como escola, naturalmente numa frente de batalha, mas como abrigo para civis, Daniel. Ô, Tanguy, no dia de hoje aconteceu algo no mínimo diferente no metrô de Kiev. Dois músicos da banda U2, né, o Bonovox e o The Edge, eles tocaram em solidariedade à Ucrânia no metrô de Kiev, quer dizer, eles estavam presencialmente lá em Kiev, e isso acabou, claro, gerando muita repercussão em termos internacionais. A gente está falando de dois músicos de uma das mais conhecidas bandas do mundo, o U2, e, claro, demonstrando ali o seu apoio aos ucranianos. Num determinado momento cantaram a música Stand By Me, quer dizer, fazendo referência justamente ao apoio, ao suporte que a Ucrânia efetivamente merece receber dos ocidentais nesse momento. Foi uma nota diferente, né? Nesse domingo, 8 de maio de 2022, dois músicos do U2 tocando ali de forma ainda que meio improvisada no metrô de Kiev. E não foi a única visita ilustre à Ucrânia, né, Daniel? Também a Kiev, a gente teve a visita do primeiro-ministro do Canadá, né, o Justin Trudeau. Tem sido muito comum, Daniel, as pessoas simplesmente brotarem na Ucrânia, né? Porque você tem toda uma Não preocupação com a avisam e aparecem segurança, lá, né? Claro. não avisa, de repente já está lá, né? Então isso tem sido razoavelmente comum. Aliás, foi até curioso, né? Porque algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, a gente falou sobre a visita de dois secretários americanos e havia uma certa expectativa sobre a ida deles e tal. Então não houve informações quando eles chegariam, onde que eles estariam e tal, mas já se sabia que eles iriam. E isso tem sido pouco comum. O normal é o cara simplesmente aparecer lá. Então, isso aconteceu com o Boris Johnson, por exemplo. Ninguém nem sabia que ele ia, de repente ele aparece lá. O Justin Trudeau foi exatamente isso. E, aliás, Daniel, a Ucrânia disse que o Justin Trudeau estaria lá. Isso não foi nem confirmado nem negado pelo Canadá. Me parece que o próprio Canadá vai falar isso quando ele sumir de lá. Quando ele sair de lá, o Canadá vai falar assim, ó, teve aqui e tal. E outra visita, essa sim, me surpreendeu ainda mais, né? Importantíssima, num sinal de apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, foi a primeira-dama, né, a Jill Biden. Eu cheguei a comentar aqui que ela ia para país do leste europeu, então ela esteve na Eslováquia há pouco tempo, se encontrou com Mas refugiados acabou indo à ucranianos e Ucrânia tal. também, né? E essa foi a surpresa, né? Pois é, e ela encontrou, inclusive, com a primeira-dama da Ucrânia, né, a senhora Olena Zelenska, tá? Na cidade de Uzhhorod. Ela não foi para Kiev, esteve em Uzhhorod, fica perto da fronteira, né, com a própria Eslováquia, mas, de qualquer maneira, assim, uma demonstração de apoio muito importante no Dia das Mães, né? Então você tem ali todo um simbolismo da primeira-dama americana indo para a Ucrânia, Daniel. Tanguy, no dia de hoje nós tivemos a terceira reunião do ano do G7, né? Foi por videoconferência, o G7 escolheu a data do 8 de maio, que é a marca, o dia da vitória dos aliados no fronte ocidental, da guerra contra a Alemanha nazista. Essa reunião do G7 contou com a participação do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, e nós tivemos ali algumas declarações, no mínimo protocolares, Tanguy. Quer dizer, você teve um documento que não especifica quais compromissos foram assumidos, você tem realmente ali um comunicado relativamente vazio. Agora, a Casa Branca, não sei se queimando etapas ou qualquer coisa nesse sentido, divulgou
que nessa reunião houve um compromisso formal de todos os membros do G7 de proibir ou eliminar gradualmente as importações de petróleo russo. De O que novo, até Daniel. aí, vamos Porra, combinar, não quer todo dizer dia a pessoa fala a absolutamente mesma coisa. nada, né? Pois Todo é, dia é a mesma coisa, cara. ainda mais com esse gradualmente. Vamos eliminar gradualmente as importações de petróleo russo. Uma boa, isso não quer dizer absolutamente nada. Acho que foi um anticlímax gigantesco você ter aí essa reunião do G7. Ficou muito claro ali um racha, né, entre os Estados Unidos e Reino Unido versus os demais membros, que são muito mais dependentes da energia russa e, consequentemente, Estados Unidos e Reino Unido muito mais a favor de um endurecimento em relação à Ucrânia na questão energética, e os demais dizendo, veja bem, vamos devagar, olha lá, tem que buscar uma alternativa, o que é bastante natural, dada a relação que esses países acabam tendo com a Ucrânia. Então, nós tivemos aí uma nova reunião do G7, a terceira reunião do G7 esse ano, e nós estamos ainda no mês de maio, mas uma reunião que, numa boa, não trouxe aí grandes novidades. Agora, tem uma outra notícia, e essa me chamou muito a atenção, é que está crescendo a percepção de que a China, de maneira muito discreta, está tirando o pé da economia da Rússia, particularmente em setores que são muito integrados às cadeias globais de valor, em setores que dependem realmente de um relacionamento azeitado, principalmente com as nações ocidentais. E um setor que tem chamado bastante atenção são as empresas chinesas de tecnologia. Esse dado realmente me surpreendeu bastante, porque as exportações chinesas de produtos tecnológicos para a Rússia, elas desabaram no mês de março. Para você ter uma ideia, as remessas de laptops, as exportações de laptops caíram 40% e as exportações de smartphone caíram 66%. E aí o destaque foram as quedas nas exportações da Lenovo, né, que é uma empresa chinesa muito conhecida pelos seus laptops, e a Xiaomi, que é muito conhecida pelos seus smartphones. Existe essa percepção e isso se soma a uma declaração que nós falamos sobre ela aqui no Petit Jornal não tem muito tempo, que os Estados Unidos estavam falando sobre a possibilidade de reduzir tarifas de importação para tentar diminuir a pressão inflacionária que os Estados Unidos estão experimentando, e a justificativa seria o fato de que os chineses estariam ali tendo um comportamento bastante adequado dentro da percepção americana em relação à Rússia. E isso me chamou particularmente a atenção. Quer dizer, os chineses, talvez, no melhor método chinês, discreto, sem alarde, sem chamar atenção, está tentando tirar o pé um pouco da Rússia, justamente para evitar que haja aí realmente maiores desgastes junto aos seus parceiros ocidentais, principalmente nos setores que são muito integrados às cadeias globais de valor e que dependem de um relacionamento muito próximo com esses parceiros ocidentais. E, Daniel, dando continuidade ao que você vinha falando agora há pouquinho sobre a reunião do G7, está rolando um negócio muito curioso. Desde o início da guerra, é verdade, né? Mas agora, de qualquer maneira, isso fica muito claro, né? Quando a gente tem exatamente essa comemoração dos 77 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Porque o discurso todo do G7 hoje, né, foi uma reunião virtual, né, do G7 com a participação do Zelensky, era o tempo todo que, olha, o nazismo, o fascismo está aí, né? Essa invasão ela mostra que a gente está comemorando o fim de uma guerra 77 anos atrás, mas essa guerra está mostrando que essa ameaça ainda existe. E aqui eu já vou adiantar, tá? Porque, na verdade, o Putin já começou a falar sobre isso hoje. Hoje, mais uma vez, ele deu uma declaração afirmando que, infelizmente, o nazismo está voltando a crescer e é o dever sagrado da Rússia evitar a retaliação a volta, né, dos herdeiros daquela ideologia. Então, a data ela não é casada, né? Então, os países da Europa Ocidental comemoram no dia 8, né, que é hoje, né, domingo. E a Rússia no dia 9, né? No dia 9, né? Então você tem uma diferença aí. Então, o dia 9, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, é uma data importantíssima. Aliás, o Putin capitaliza muito em cima dessa data. Pode ter certeza que amanhã vai ter movimentação. E é sempre um acusando o outro de ser um nazista, né? O nazista para cá, o nazista de lá. E, aliás, o Putin, inclusive, fez uma sinalização e cumprimentou tanto os líderes da República Popular de Donetsk quanto da República Popular de Luhansk, são aquelas duas regiões do leste da Ucrânia que declararam independência e a Rússia reconheceu,
como atores fundamentais no combate ao nazismo. E aí a TV estatal russa, Daniel, naquelas mesas redondas gigantescas que eles fazem lá para discutir a guerra e tal, Falam tentaram definir barbaridades em alguns momentos, né? barbaridade. Impressionante. E aí uma das coisas que eles disseram esses dias agora, eu achei curioso, foi que eles começaram a tentar definir por que a Ucrânia é nazista. O que eles disseram é que o nazismo na Ucrânia reside basicamente no fato deles serem anti-Rússia. Aí faz sentido, né? Se o nazismo é ser anti-Rússia, aí de fato... Então, qualquer né, coisa anti-Rússia é nazismo, é é isso? nazista, exatamente. É por isso que, por exemplo, eles começaram a dizer que a Suécia era antinazista, que era nazista, né? Por que a Suécia é nazista? Porque você está querendo entrar na OTAN para se defender da Rússia, é anti-Rússia, logo nazista, né? Então aí a definição do que é nazismo, ela se expande bastante. Só para deixar claro, isso não é a posição do governo russo, o governo russo nunca definiu, né, nazismo, nem nada disso, mas, de qualquer maneira, esses bate-bolas de dentro da TV estatal russa, na programação da TV estatal russa, no mínimo, são curiosos, né? Algo a se colocar para pensar o que os russos, né, ligados ao governo, consideram que é exatamente o nazismo. Tanguy, esses bate-papos que acontecem na TV estatal russa, muitas vezes me parecem balões de ensaio. Quer dizer, joga a Vê o que ideia cola. aí, vê como é que a galera vai reagir, vê se cola, né? Como se fossem ali sucessivos testes que vão sendo estabelecidos, e tem um quê de desinformação ali também, muitas vezes no debate, quer dizer, uma forma de tentar bagunçar ali os elementos que estão sendo explorados ou que estão sendo discutidos, o que não deixa de ser interessante dentro da perspectiva do governo do Vladimir Putin. Pois é. Daniel, eu queria puxar uma pauta que não tem nada a ver com a guerra, né? Mas que, de qualquer maneira, chama atenção, né? Dado a movimentação que isso pode levar, principalmente para o Reino Unido. Tivemos eleições hoje na Irlanda do Norte, né? Só para lembrar, existem duas Irlandas, né? Tem a República da Irlanda, que é independente, faz parte da União Europeia, e tem a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. Então, um pedacinho que está ali na ilha da Irlanda, né? Mas faz parte do Reino Unido, né? Assim como a Inglaterra, País de Gales e Escócia. E nessa eleição, Daniel, a gente teve um resultado histórico, que foi a vitória do Sinn Féin. Durante muito tempo, Daniel, o Sinn Féin era considerado nada mais do que o braço político do IRA, né? Do Sim. exército né? do grupo católico da Irlanda do Norte, que queria a separação do Reino Unido e a unificação das Irlandas, né? A Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Tem que ser uma coisa só, somos católicos e tal. Então, o Sinn Féin ele foi criado, né, como uma forma do IRA ter uma possibilidade de receber votos, algo que ganhou muito mais sentido ainda a partir de 1998, que foi quando a gente teve o Acordo de Paz, no chamado Acordo da Sexta-feira Santa, mais uma vez de 1998. Nessa eleição de hoje, Daniel, a gente teve um resultado histórico porque o Sinn Féin ganhou a eleição. Então, o parlamento local tem 90 cadeiras, o Sinn Féin ganhou 27. Então, não é suficiente para montar o governo sozinho, mas, de qualquer maneira, é a maior bancada. Os unionistas, né, que são os protestantes, principalmente, do Reino Unido, que são pró... Que querem a união, né? A união Exatamente. com o Reino Unido. Com o Reino Unido. Quanto mais próximo ao Reino Unido, melhor. Conseguiram 24. Então, 27 para o Sinn Féin, 24 para os unionistas, o que faz com que uma das lideranças do Sinn Féin, que é a Michelle O'Neill, seja a favorita para assumir a liderança da Irlanda do Norte. Sempre deixando claro, o Sinn Féin tem como estratégia tradicional pedir a independência da Irlanda do Norte diante do Reino Unido e a junção com a República da Irlanda. Vamos ver no que vai dar, Daniel. E aí, quem foi que se manifestou primeiro sobre isso? Né? A Escócia. Né? A Nicola Sturgeon, que é exatamente a liderança escocesa, que é favorável a um novo referendo. Lembra que já teve um referendo alguns anos atrás para saber se a Escócia queria se separar do Reino Unido ou não. A Escócia foi enganada, Tanguy, foi enganada. Ela disse, não vou sair do Reino Unido, porque se eu sair do Reino Unido eu não consigo voltar para a União Europeia, porque o Reino Unido vai ser contra. E aí o Reino Unido vai sair da União Europeia. A Escócia foi enganada, hein? Acho que a Escócia merece aí uma, sei lá, enfim. A segunda chance, né? Vamos tirar, né, a última aqui para a gente ver. E a Nicola Sturgeon, que é exatamente favorável, exatamente esse argumento, né? Pô, olha só, a situação mudou, as condições mudaram, a gente tem que votar isso aqui de novo, tem que ver e tal. Óbvio que não é um processo simples, mas a Nicola Sturgeon foi a primeira a parabenizar a vitória do Sinn Féin. E aí, Daniel, olha a crise que isso pode dar. Existe uma regra, né, uma tradição na Irlanda do Norte, né, ao longo das últimas 2 para 3 décadas, que é sempre o que chama primeiro-ministro, não é exatamente primeiro-ministro é o primeiro-ministro britânico, tá? Mas a liderança
E o vice são sempre um unionista e um nacionalista norte-irlandês, na ordem que for. Ou seja, tradicionalmente, quem vinha sendo líder vinha sendo sempre um unionista e o vice sempre alguém normalmente ligado ao Sinn Féin, enfim, algum nacionalista norte-irlandês. Como agora é provável que a liderança, né, o cabeça da liderança seja um norte-irlandês, o correto seria, portanto, o unionista ser o vice. E aí, os unionistas, na verdade, o Partido Unionista disse que está considerando a possibilidade de quebrar essa tradição e não assumir o cargo. Sobretudo porque, Eita, pô. sobretudo porque os unionistas têm aquela reclamação com relação ao acordo pós-Brexit. Lembra que no acordo pós-Brexit é como se a Irlanda do Norte ela permanecesse mais ou menos na União Europeia. Não está tecnicamente na União Europeia, mas tem uma série de integrações com a União Europeia e a fronteira mesmo entre a União Europeia e Reino Unido se dá entre a Irlanda do Norte e o restante do Reino Unido. Óbvio que os unionistas odeiam essa ideia, então já vem reclamando, não sei se eu vou participar e tal. Então, algo a se verificar do que pode acontecer. Lembrando, gente, a gente não está mais acostumado a ver conflito na Irlanda do Norte, mas foi uma das áreas mais conflitivas do mundo ao longo da década de 1990. Na década de 90 teve muito conflito, tá? Mas foi uma das áreas que era sempre um elemento de preocupação, que era exatamente a Irlanda do Norte, a ver o que acontece agora com a vitória do Sinn Féin. Óbvio, a gente ainda tem que ver se eles vão conseguir montar o governo, né? Tem um prazo aí para tentar montar o governo, senão novas eleições podem ser convocadas, Daniel. Ô, Tanguy, a gente tem falado bastante aqui nos nossos bate-papos sobre a mudança que o mundo vai experimentar nos próximos anos em função da falta de confiança, em função realmente da desconfiança que as nações crescentemente têm tendo umas em relação às outras. E hoje eu trago uma notícia que eu acho que ilustra bem isso. A China, o governo da China ordenou que todos os computadores de órgãos governamentais, de órgãos do governo central e também de empresas estatais sejam substituídos por PCs nacionais, produzidos na China. E isso não engloba apenas as próprias máquinas, engloba também os sistemas operacionais que devem ser trocados e devem ser utilizados softwares chineses. Isso ilustra muito bem a chamada estratégia que os chineses vêm construindo da chamada economia dual, né? Economia dual, onde na prática você tem ao mesmo tempo uma economia muito bem integrada à comunidade internacional, muito bem integrada às cadeias globais de valor, e você tem um outro lado que estimula muito a independência e a autonomia doméstica em segmentos considerados estratégicos. Essa troca ela deve ser feita em até 2 anos e deve representar a troca de pelo menos 50 milhões de computadores. Caramba. Existe essa estimativa de que hoje o governo chinês e empresas estatais chinesas têm algo em torno de 50 milhões de computadores, ou computadores produzidos por empresas estrangeiras, ou computadores com softwares estrangeiros. Isso mostra aquela tendência que nós temos explorado de segmentação. Cada vez mais segmentação, cada vez mais países preocupados com o seu desenvolvimento autárquico, o seu desenvolvimento desacoplado das cadeias globais de valor, o seu desenvolvimento mais independente, menos vulnerável a pandemias, menos vulnerável a hostilidades geopolíticas. E a China, me parece, que está caminhando nessa direção muito lentamente. Então, hoje, o bate-papo ilustra muito bem isso. Quer dizer, de um lado, as empresas de tecnologia continuam muito bem relacionadas e preocupadas com os seus parceiros ocidentais, e do outro, olha, o governo agora só vai utilizar computadores produzidos na China, com sistemas operacionais chineses, como forma justamente de estimular a indústria doméstica e, ao mesmo tempo, cortar pontos de fragilidade dentro dos diferentes sistemas de informação que são utilizados pelo governo chinês e pelas empresas estatais chinesas. E também tem um outro assunto que eu tenho certeza que você vai querer observar e fazer observações, que foi, no dia de hoje, a notícia de que o Talibã determinou lá no Afeganistão que as mulheres voltem a cobrir o rosto e o corpo quando estiverem em público. Lembrando que, em caso de descumprimento,
a punição vai para o guardião masculino, né, que pode ser preso, pode sofrer ali realmente algumas sanções. Não é exatamente uma surpresa, né? Embora os talibãs prometessem desde o ano passado, não, agora vai ser diferente, nós estamos vindo aqui com uma vibe mais flexível, mais liberal. Talvez a concorrência de grupos extremistas dentro do próprio Afeganistão faz com que o Talibã volte a se fechar, ou não, né? Ou simplesmente não é uma surpresa e os talibãs nunca sequer cogitaram mudar um milímetro do seu comportamento. Ô, Daniel, isso aí é, assim, não dá para fazer piada em cima disso, né? Assim, mas isso é o momento sejura de hoje, né? Porque assim, Sem dúvida. zero surpresa, nenhuma surpresa. Isso aqui a gente falou lá em agosto do ano passado, Que quando ia o Talibã tomou acontecer. o poder. É óbvio que ia acontecer, era uma questão de tempo e tal. Só para a gente ter uma noção, gente, quem determinou isso foi naturalmente a liderança do Talibã, mas quem falou mais sobre isso foi o senhor Mohammad Khalid Hanafi, que é nada menos do que ministro da propagação da virtude e da prevenção do vício. Né? Isso é exatamente assim, a tentativa de moralizar a sociedade afegã. Né? Seja lá o que moralizar significa, né? Exatamente. E aí, o que ele diz, na verdade, o recado foi o tempo todo o seguinte: pedimos ao mundo que coopere com o regime e o povo do Afeganistão. Não nos incomodem. Não façam mais pressão, porque a história é testemunha. Os afegãos não serão afetados pela pressão. Basicamente, o recado é: não adianta pressionar, dizer que não pode. A gente faz aquilo que a gente acha correto e tem mais. Se alguma coisa der errado, se vocês pressionarem, isolarem a gente, o problema fica com a população, não é o governo. O que é um negócio de uma nitidez, né, para todo mundo, que é óbvio, né? É um problema que você não consegue resolver apenas com pressão externa, mas é algo que não surpreende em absoluto. Né? E isso, mais uma vez, é algo que acontece no Dia das Mães. Né? Enfim, eu nem sei se lá se comemora o Dia das Mães, se é uma noção que se tem, provavelmente não, mas de qualquer maneira é algo que chama atenção exatamente no Dia das Mães, você anunciar, ter um anúncio dizendo que as mulheres terão que voltar a usar a burca, né? Algo que foi uma tendência no Afeganistão ao longo de todo o governo talibã, de 1996 a 2001, né? Quando finalmente os Estados Unidos entraram no Afeganistão e tiraram o Talibã do poder. E essa volta, portanto, que aconteceu no ano passado, muita gente diz, não, mas o Talibã vai se moderar e tal. E a gente O sabe que esse Talibã papo chegou a de que... prometer, né? Chegou a dizer, claro. não, veja bem, vamos devagar. Lembrando sempre, Tanguy, que a burca não é o véu, né? A burca, você não consegue enxergar o rosto da mulher, né? O véu você consegue, bem ou mal. A burca você fica com aquela redinha na frente, né? Isso. Que você é incapaz de enxergar os olhos da mulher, qual a cor da pele. Elas colocam luvas também para que não sejam vistas as mãos delas. O corpo fica integralmente coberto dentro desse estilo que o Talibã está impondo, né? Pois é, dentro dessa obrigação, né? Assim, é uma obrigação que, enfim, justificada pela religião, mas de um teor absolutamente sexista e Uma opressor. Um interpretação negócio bastante radical, né, da religião, diga-se de profundamente passagem, né? radical, exatamente. Exatamente. Daniel, a gente teve, ao longo dos últimos dias também, uma discussão longa, né? Enfim, a gente já falou sobre isso aqui, acerca do futuro da energia, né? E eu acho que essa é uma discussão que vai ter que ser balizada, né, ao longo dos próximos anos, por conta dessa preocupação, que é o fato de que, a partir do momento que a Rússia ela está basicamente isolada do sistema internacional, muito provavelmente, me parece de fato que é uma questão de tempo, a energia russa vai deixar de circular pelo mundo. Então a gente está brincando aqui, todo dia os caras falam, vai parar de comprar petróleo e tal, uma hora vai acabar acontecendo. Depois de um tempo, uma hora vai acabar acontecendo também, né, a sanção também ao gás natural. E essa é uma discussão que tem que ser feita. E há cenários, né, algumas pessoas que trazem um cenário muito sombrio, né, que é de que, olha, todo mundo vai voltar a usar o carvão, vai voltar a usar fontes muito mais poluentes e tal. E você tem outros que têm uma visão talvez um pouco mais otimista, que é no curto prazo. O prejuízo ambiental vai ser muito grande, porque fontes muito poluentes vão ser utilizadas, mas que talvez seja também uma oportunidade para que vários países façam investimentos em energias mais eficientes e, portanto, mais limpas também. E a ONU vem aproveitando exatamente esse momento para levantar essa discussão. Nos últimos dias, ele sacaneou, né, o Antônio Guterres, porque o bicho pegando, guerra, não sei o que, eu falo assim, o meio ambiente e tal. Mas, de qualquer maneira, é uma discussão a ser feita, né? E nos últimos dias, a ONU levantou uma discussão
que foi exatamente acerca dos incentivos que podem ser oferecidos exatamente para conseguir fazer essa transição energética, algo que se torna importante exatamente no momento no qual a gente tende a ter uma escassez maior de energia. Então, o preço da energia vai subir, né? Isso vai levar, portanto, à necessidade de novas pesquisas. A gente sabe, né, Daniel, que quando o preço da energia sobe, você tem incentivo para pesquisar mais. Se o preço da energia está baixo, você não tem incentivo nenhum. Aí você continua usando o que está vindo, o que estiver chegando, gás natural, petróleo, carvão, o que você quiser. Agora, em momento de escassez, a tendência é você exatamente buscar enfim, uma certeza maior para o futuro. E a ONU lançou, Daniel, um plano de ação, né, com o objetivo de buscar uma transição energética, mirando a emissão zero de carbono, né, até 2050, tá? O que é assim, ousado, né? Se vai se conseguir isso, mas de qualquer maneira é algo a ser construído a partir de agora. E vem buscando também, Daniel, a construção, a criação de um fundo que espera contar em breve com cerca de 600 bilhões de dólares exatamente para contribuir com essa transição energética para países que o queiram. Então, é uma forma, Daniel, de uma certa maneira criar também um certo mapa do caminho. Se você quiser fazer essa transição energética, a ONU ela vai ter condições de oferecer, né, formas de fazê-lo, Daniel. Do ponto de vista econômico, que a gente observa, principalmente do primeiro choque do petróleo para cá, né, o primeiro choque que foi em 1973, é que nos momentos onde a energia fica muito cara, e particularmente a energia fóssil, você tem um forte incentivo para a busca de alternativas. O próprio Brasil é um exemplo disso, quer dizer, nos anos 70, depois do primeiro choque do petróleo, nós vamos ter o pró-álcool, nós vamos ter a troca da matriz energética industrial do óleo diesel para a eletricidade. Existe essa tendência. Então, no curto prazo, os derivados de petróleo e as energias fósseis, elas não têm uma demanda muito sensível a variações do preço. Quer dizer, o preço dispara e você tem que continuar comprando mais ou menos a mesma coisa, mesmo que você reduza um pouco. Mas no médio e no longo prazo, aqueles projetos de energia alternativa que estavam lá engavetados porque não valia a pena ou porque eles não davam um retorno adequado, eles voltam a ficar interessantes, porque vai me oferecer a oportunidade de buscar uma independência energética. Imagina, se você tem ali placas solares, se você tem energia eólica e assim por diante, você não vai mais depender de importação de energia, ao mesmo tempo em que talvez aqueles investimentos que inicialmente sejam mais pesados, eles se tornem mais rentáveis, né? Quer dizer, o payback, o retorno desse investimento é mais curto quando as alternativas, particularmente o petróleo, ela está muito cara. Pois é. Daniel, posso falar de Polônia? Vamos nessa. Daniel, semana passada eu trouxe aqui uma pauta que eu achei que era esquisita, né? Que era o Andrzej Duda, né, o presidente da Polônia, dizendo que, ó, de repente aí a gente acaba com fronteira, né? Polônia e Ucrânia, porra, o que é meu é seu, me casa, su casa, e a gente se junta aqui, sabe, faz o bonde boladão aqui contra a Rússia e, sabe, vai ficar tudo certo. A Polônia, aliás, já tinha levantado essa ideia como uma artimanha, sempre aqueles pensamentos da Polônia, Daniel. A cabeça da Polônia deve ser um negócio muito doido, né? Então, aquele pensamento, porra, a gente junta com a Polônia, que a Polônia começa a fazer parte da OTAN, da União Europeia, e o mundo está salvo, né? A Ucrânia, aliás, né? Então a gente junta com a Polônia e a Ucrânia passa a fazer parte da União Europeia, da OTAN e está salva, da Rússia. Os Estados Unidos vão atacar a Rússia automaticamente. E hoje, Daniel, você vê como é que esse tipo de discurso acaba tendo uma repercussão importante. O Dmitry Medvedev, aquele que foi presidente da Rússia, né, enquanto Putin era primeiro-ministro. Parça do Putin, né? O O parça parça do do Putin. Putin. Atualmente ele é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, então um cargo importante, ainda mais no momento de guerra. Disse que o fim das fronteiras entre Ucrânia e Polônia é um risco, né? E tem que ser levado a sério, porque isso pode de fato acontecer, e que, portanto, Daniel, a Rússia é a salvadora, do imperialismo polonês diante da Ucrânia. Tá? Então, é um papel da Ele não Rússia. meteu essa, cara, não é possível. Meteu. Ele não meteu essa. Não É pode um ser. papel da Rússia salvar a Ucrânia do imperialismo polonês. Que a Polônia está querendo tomar. A Rússia quer pegar qualquer desculpa, rapaz. A Rússia passa uma desculpa voando assim, ela cata, entendeu? Ah, se você é anti-Rússia, você é nazista. Ah, a Polônia está querendo tomar a Ucrânia, então a Rússia, que já invadiu a Ucrânia, agora está querendo salvar a Ucrânia da Polônia. Então a gente anteviu o que a Polônia queria fazer.
Ah, não dá, né, Tang? Os russos também Ô, estão Daniel, forçando a amizade com essas justificativas, no mínimo, exóticas. Daniel, peraí. Você tem que decidir o que você quer. Outro dia você estava reclamando das platitudes. Ah, porque as pessoas só falam. O Medvedev não está falando platitude nenhuma. Ele está inovando. Ele está trazendo aqui um argumento que é um duplo twist carpado da argumentação. Aí você reclama também, fica complicado, Daniel. O que você Pô, espera mas tem do que ter, Dmitry tem que ter Medvedev? lógica, tem que ter lógica. Ele invadiu a Ucrânia preventivamente porque ele sabia que a Polônia ia ser expansionista e imperialista, o que aconteceu depois da invasão. Ah, pô, não é possível isso, gente. Daniel, pleno 2022, sem pedindo coerência, pedindo. Ah, não tem Ah, condição, não é cara. Quem tá possível sendo. isso. Ninguém está sendo coerente no mundo, né? Enfim, eu estou trazendo aqui informação. E aí eu imagino o Dmitry Medvedev bolado também, porque a Ucrânia parece que está se entregando para o agressivo, para o imperialismo polonês. E hoje tivemos assinatura entre Ucrânia e Polônia de um acordo, segundo eles, secreto, na verdade, um acordo todo mundo sabe que tem, mas não puderam revelar exatamente o conteúdo dele, que fala sobre uma parceria especial acerca de tecnologia e suporte técnico, né, que a Polônia vai oferecer para a Ucrânia. Eu fico imaginando, Daniel, que eles soltaram a informação de que teve esse acordo, né, um acordo de parceria tecnológica, só para endoidar a Rússia. Eu acho que não tem nada. Se vazar o documento, aí tem nada. Né? Tem ali, né, frases soltas, Operação né? nenhuma, né? Tem nada. Mas a Rússia deve ficar louca com isso. Né? Então, basicamente, Rússia e Ucrânia anunciaram hoje um acordo de cooperação tecnológica, transferência de tecnologia. A gente não pode dizer o que é, mas vem coisa boa aí, hein? E eu imagino que a Rússia deve ficar doida com a Polônia sem freio. Acho que ela está pensando até nisso, viu, Daniel? Na saúde mental dos russos, né? Principalmente do Dmitry Medvedev. O Tanguy, vamos falar de oligarcas? Vamos embora, solta a vinheta aí. Tanguy, a Itália, ela apreendeu um iate de 700 milhões de dólares. E você não sabe do melhor. Os Hum. italianos vazaram fontes dentro do governo dizendo: ó, esse iate parece que é do Putin. Parece que é do Putin esse iate. Estou falando sério. Esse iate de 140 metros de comprimento se preparava para deixar a Marina de Carrara, no norte da Toscana, depois de uma reforma, de uma longa reforma da embarcação, e foi apreendida. Foi apreendida, veja bem, tem que dar uma averiguada. Aí os italianos levantaram a ficha da embarcação e descobriram que a embarcação pertence a uma empresa offshore com sede nas Ilhas Marshall, chamada Baylor Asset Limited. Quem são os sócios dessa empresa? Quem Ninguém puxou isso sabe. foi o Detran, é isso? É isso, o Detran puxou lá a ficha, lá, né, a capivara lá da embarcação e apareceu esse troço. Olha, a dona dessa embarcação é uma empresa lá nas Ilhas Marshall. Mas fontes do governo italiano vazaram para a imprensa que eles estão desconfiados que essa embarcação é do Putin e que o Putin tinha ali uma embarcação na Toscana e, consequentemente, a Itália está salvando o mundo, porque a Itália pegou a embarcação do Putin, do Putin. Esse iate é do Putin, eu tenho certeza. Eu não tenho convicção, mas eu tenho, ou melhor, eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. É isso. Ô, ô Daniel, peraí. Eles disseram que é do Putin e não tem prova, não tem nada, mas eles disseram que é do Putin porque no coração deles é. Assim, já se teve alguma notícia do Putin alguma vez ter ido para Toscana para entrar no iate? Não, né? Não, mas o iate estava ali em reforma, né? Veja isso. Ah, Então, tá. o iate, no momento que ele quis sair, o iate vai sair aqui da Marina. Então, opa, 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 tem um iate ali saindo. Que iate é esse? Puxa a capivara do iate. Ah, não. Ilhas Marshall tá esquisito. Quem é o dono dessa bagaça aqui? Mas, Tanguy, calma, calma, que a Itália vai salvar o mundo e vai conseguir capturar uma embarcação de seu Vladimir Putin, pelo menos é isso que está sendo investigado nesse momento. Eu fico imaginando o seu Vladimir Putin, né? Do jeito que governa a Rússia, imaginando, eu acho que eu vou comprar um iate de 700 milhões de dólares, vou deixar na Toscana, né? Que eu acho que é uma boa ideia para passar as férias lá. Você imagina se o mundo todo não ia saber se o Putin fosse passar as férias num iate na Toscana. Daí complica, viu? Eu acho que a Polônia, às vezes, ele influencia a galera, viu? Fala assim, eu acho que você tem que tentar, todo mundo tem que tentar salvar o mundo, e a Itália, eu acho que entrou nessa, Daniel. Parece, Tanguy, que na chave do iate tem lá um chaveirinho O com a cara chaveirinho. do Putin escrito I love Putin. É isso. I am Essa é Putin. a prova. É isso. Daniel, tem mais pauta aí, cara?
Não, por hoje é só. Fica só o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, vocês que contribuem periodicamente com o nosso projeto, você que é apoiador, você que é apoiadora do Petit Jornal, fica o nosso muito obrigado, o nosso carinho, o nosso abraço, porque vocês são fundamentais para a continuidade desse projeto. O Petit Jornal é uma mídia que não tem patrocinadores, não tem nenhuma produtora por trás, é mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. E você, por favor, divulgue o podcast do Petit Jornal, ouça nas mais diferentes plataformas, mas se puder dar preferência à plataforma da Aurelo, e nos ajuda adicionalmente, porque a Aurelo é a única plataforma que remunera os produtores de conteúdo quando você vai lá e aperta o play. E temos compromisso amanhã, hein? Amanhã tem bate-papo aqui, né? Temos o bate-papo 270, que vai acontecer um pouco mais tarde que o normal, tá? Porque às 21 horas, né, do dia. Amanhã não, Tanguy. Amanhã depois não, depois de amanhã. amanhã. Dia Depois 10, de amanhã. Daniel. Você Dia está se 10. confundindo aí, rapaz. Não, Vai não, atrapalhar não, as não. pessoas. Não é isso, é porque eu estou antecipando que boa parte das pessoas vai ouvir esse episódio aqui na segunda-feira. A gente está gravando isso aqui, Entendi. são nesse momento, eu estou pensando já no futuro, ponto futuro. A gente está gravando esse episódio aqui numa live no Instagram no domingo 22h47, quer dizer, arredondando, já é segunda-feira. Então, no dia 10 de maio, terça-feira, nós teremos às 21 horas a aula gratuita sobre a Polônia sem freio, o país mais proativo da guerra. Vamos tentar entender de onde vem essa proatividade toda, né? O que a Polônia, o que aconteceu com qual é o trauma que a Polônia carrega consigo, né? Para a gente conseguir entender os problemas todos que ela vem, né? A maneira pela qual ela tenta solucionar esse problema da guerra. Então, repetindo, dia 10 de maio, 21 horas, terça-feira, aula gratuita, acontece lá no YouTube do Petit Jornal. Entra lá logo, já se inscreve. Se quiser se inscrever para receber o aviso bonitinho, www.petcursos.com.br. Não é isso, Daniel? É isso, gente. No mais, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente. Pronto. Foi aí, fera? Foi. Missão cumprida de domingo? Tá resolvido, né? Resolvido aqui. Tá nada, Daniel. Agora que vai começar o trabalho. Agora tem que editar, baixar, ver não sei o quê, ver se tem corte, né? Jogar cara, isso dá muito trabalho no isso, hein, site. rapaz? Pois é. Quando é que o Petit Jornal vai ter um editor, hein, cara, pra fazer isso pela gente, hein? Mas tem que ser um editor que aceite trabalhar nessa hora aí, cara. 11 da noite tem que começar a trabalhar. É verdade, tem isso, né, cara? É. Tem isso, que loucura. Pois é. Porque Enfim, já agradecer ao vai pessoal botar no feed dos meia-noite. Sears aí. Exatamente, tem que ser isso, tem que ser isso. Fazer imagenzinha bonitinha e tal. Ó, Gustavo Pinho comprou selo aí. Muito obrigado. Bia, 11.12, 11.02 comprou selo também. Muito obrigado. Comprou mais um selo, a Bia. Obrigado, Bia. Dobrado. Muito obrigado. Uma galera comprou selo durante o Passando Trotsky, Daniel. Aceitou e tá cobrando em rublo. Pô, o rublo tá numa cotação boa, hein, cara. De repente. Subiu bastante. Aceita, subiu hein? Bastante. Subiu bastante. Né? Então não. Então deixa. Obrigado. Passando Trotsky. Obrigado pela oferta aí, mas não vai rolar, não. Uma galera comprou selos aí durante a live, Daniel. Acabou que a gente não pôde agradecer a Renata. A todos. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal que comprou. A Renata comprou 2 logo. Muito obrigado, pessoal que comprou os selos aí ao longo da live de hoje. Rai Ferreira comprou selo também. Muito obrigado. Carol Viana também. Muito obrigado. Eu estou chique com os óculos. Nada, gente. Eu fico incomodado de óculos. Odeio usar óculos. Enfim, não tem jeito. Amanhã eu paro de usar essa porcaria aqui. Olha aí, Tanguy. Amanhã você vai vir de lente, é isso? É isso que nós esperamos. Lente de contato, como sempre. Então, beleza. Beleza? Gente, valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.